Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, cobrindo o texto de Atos. Aqueles e aquelas que estão conosco pela primeira vez hoje, nós como igreja, nós estamos passando por uma jornada, pelo livro de Atos, tendo o livro de Atos como nosso mapa. E hoje vai ser o nosso sexto encontro, a sexta parte dessa série. Mas aqueles que desejarem, todas as outras partes estão no aplicativo da Livre Church e também no nosso canal do YouTube. E eu aproveito também para dizer àqueles que nos acompanham online, graça e paz também, que o Senhor alcance a sua vida onde quer e quando quer que você seja alcançado por essa mensagem. Amém? Acessem comigo, por favor, o texto de Atos no capítulo 2. E eu vou dar um pouquinho do contexto ao texto de hoje. O Espírito Santo, enquanto você vai acessando Atos capítulo 2, o Espírito Santo havia sido derramado sobre os 120 discípulos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, nos diz o texto bíblico, homens, mulheres, possivelmente crianças, idosos, e eles e elas passaram a proclamar as grandezas de Deus para todo mundo que estava ali, para todos os visitantes que estavam ali, vindos de tantas outras nações, estavam ali para celebrar uma importante festa religiosa, a festa das semanas. E a cidade então, ela estava tomada de judeus fiéis. E essa proclamação dos que ficaram cheios e cheias do Espírito foi feita em diferentes línguas, em línguas estrangeiras antes não aprendidas. E esse fenômeno então chamou a atenção dos visitantes, porque eles ficaram surpresos pelo fato de estarem ouvindo a proclamação das grandezas de Deus em suas próprias línguas maternas, por esses que dificilmente teriam acesso a essas línguas. E alguns zombando, disseram que aquela falação toda era por conta da embriaguez do vinho. E o apóstolo Pedro, então, por conta disso, para explicar o que é que estava acontecendo, ele se levantou e pregou para todo mundo que estava ali ouvir. E então, a partir do versículo 22 de Atos 2, nós vamos ver a continuação dessa pregação do apóstolo Pedro. Atos 2, 22, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Jesus de Nazaré foi aprovado por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como bem sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. Propósito determinado por Deus, mas esses homens cooperaram nesse desígnio de Deus. No entanto, versículo 24, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai Jesus o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 36, portanto que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. E como essas 3.000 pessoas passaram a viver? Versículo 42, versículo seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com a alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, é com expectativas em nossos corações que mais uma vez rendemos a nossa guarda e nos aproximamos do trono da graça, da bondade que existe no teu coração, provado em Cristo Jesus, naquele dia, naquela cruz, no nosso lugar. É confiante, Senhor, nesse amor, nesse acesso que o Senhor nos permite, graças a Jesus, que nos apresentamos diante do Senhor, te buscamos e pedimos: Senhor, fale conosco. Edifica-nos, Senhor, edifique, Senhor, o teu povo, abençoe o coração de cada um aqui presente e por meio desses corações, abençoe, Senhor, os seus lares, os seus meios, onde eles convivem, Senhor, para que a tua glória se manifeste, continue se manifestando por meio de nós, para a tua glória, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Na terceira mensagem dessa nossa série de Atos, na parte 3, conhecendo o Espírito Santo, eu compartilhei de uma experiência minha, pessoal, com o Espírito, no meu quarto, né? Quando ali eu tive a experiência do enchimento e fui levado a emitir sons diferentes, em alto e bom som, um som que fluía do interior e o resultado disso foi um grande vigor para a minha caminhada cristã. E eu contei também que enquanto eu estava ali vivendo aquele momento, aquela experiência no meu quarto, minha mãe, que tinha acabado de chegar em casa, ela ouviu aquele som e assustada, ela bateu na porta do meu quarto e me chamou pelo meu nome. E aí aquela experiência imediatamente cessou, parou.
E eu abri a porta e quando eu abri aquela porta, eu não expliquei para ela o que tinha acontecido, mas eu fiz algo que eu nunca tinha feito, como eu contei. Eu abracei a minha mãe e pela primeira vez em 26 anos havia dito a ela que a amava. E a minha mãe, apesar do gesto, né, amoroso, ela ficou toda dura, né, sem entender, né, o que estava acontecendo, e no olhar dela eu percebi. Né, eu percebi que se ela desconfiava, né, que o filho dela estava doido, agora ela tinha a absoluta certeza, né? Seu filho havia se tornado um daqueles fanáticos religiosos, né, no ponto de vista dela. E com certeza, depois do ocorrido, ela contou para o meu pai, né, o que tinha acontecido. E a essa altura, eu tinha de 2 a 3 meses de conversão. Eu tinha mudado drasticamente, né, quem eu era, o que eu fazia. E sempre que alguma coisa nova acontecia, eles se conversavam e ficavam preocupados e se perguntavam o que é que eles iriam fazer com o primogênito deles. Né? E eu sei que existem muitos irmãos e irmãs aqui no nosso meio que também já tiveram experiências, né, maravilhosas, semelhantes com o Espírito Santo. Mas essa minha primeira experiência de enchimento, que não foi a última, graças ao Senhor, mas a partir dela, outros episódios eles passaram a acontecer, e eu percebo que eu fui levado a um processo de entendimento. Né? Eu fui aprendendo e conforme o tempo foi passando, eu fui discernindo mais e mais aspectos, né, sobre esse dom, quando esse dom do Espírito se manifestaria. No começo eu não entendia, não sabia de muita coisa, 3 meses de convertido, né? E eu percebo que quando isso acontece é meio comum as pessoas, né, passarem por um processo. E eu fui aprendendo no Senhor e continuo aprendendo até hoje. Né? E eu me lembro de 2 episódios que aconteceram pouco depois, né, um pouco depois desse primeiro episódio no meu quarto e ali com a minha mãe. 2 episódios. O primeiro aconteceu num dia comercial na semana. Né? Eu estava trabalhando no escritório, né, da confecção de roupas à família. Estava ali trabalhando e sabem quando vem na nossa mente, puxa, um versículo, e você pergunta, onde é que está mesmo aquele versículo? Né? E aí quando eu vi, eu estava folheando a Bíblia, né, para procurar, né, onde estava esse versículo. Mas enquanto eu folheava a Bíblia, meu pai, ele entrou no escritório e ele me pegou no horário de expediente com a Bíblia na mão. Para ele foi a gota d'água. Até então meu pai ele nunca havia me confrontado, né, por conta dessa nova fase, das muitas mudanças, né, por causa da minha conversão no Senhor. Mas ele, na verdade, já estava até aqui comigo. E quando ele me flagrou, na hora do expediente, com a Bíblia na mão, para ele foi então a última gota. E ele então, chamem a Dona Lúcia. Dona Lúcia é a minha mãe. É hoje que isso vai acabar. Ele ficou bem bravo. E enquanto a minha mãe não chegava, ele continuava ali esbravejando e falando coisas. E dentre as coisas que ele falava, algumas não eram assim
né, tão verdadeiras, e algumas coisas que ele falava, eu imaginava que poderiam estar ferindo, né, o Senhor. E quando eu me percebi, eu vi que eu tinha entrado num modo de oração pelo meu pai. Eu me vi orando pelo meu pai, pedindo misericórdia a Deus, porque o meu pai não sabia o que ele estava falando. E de repente, sem ter intencionado, não foi proposital, né? De repente, escapou. É a palavra que me vem. Escaparam, né, alguns gemidos, né, com uma intensidade menor do que aquela primeira experiência, mas escapou, né, escaparam, né, foi sem querer. Né? E aí, quando meu pai ele ouviu aquilo, eu estava sentado, né, no sofá, e ele estava atrás da mesa. Mas quando ele ouviu aquilo que escapou, eu lembro que ele arregalou os olhos, né, veio assim na minha direção, ele encaixou a perna dele nos meus joelhos, né, fechou os punhos e começou a me golpear. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Meu pai sempre foi amoroso, né? Casca grossa de vez em quando, né? Coreano, né? Mas perder a cabeça do jeito que ele perdeu naquele dia, nunca. Né? E enquanto ele golpeava, ele dizia: sai! Né? Sai dele! Né? Não sei se foi porque ele assistiu o Exorcista, não sei, lá atrás, né? Bom, enfim, estou saindo aqui do tema, né? Mas eu tenho convicção de que ele estava ali sob influência maligna, né? Ele estava fora de si. E eu me lembro que no meio daquilo, né, enquanto aquilo acontecia, eu tive a impressão de uma voz sussurrando no meu interior, dizendo: abrace o seu pai. Abrace ele. E foi o que eu fiz. Estava ali, enganchado ali, preso. E eu abracei ele. E quando eu abracei, imediatamente aquilo parou. Né? Ele voltou a si e com ternura, ele disse que iria me ajudar a sair disso. Ele disse: não, a gente vai conseguir. Não, papai vai te ajudar, filho. Né? Nós vamos conseguir. Né? Inocente, não sabia de nada. Né? Porque uma semana depois, e aqui vem o segundo episódio. Né? Uma semaninha depois, para resolver assuntos de trabalho, meu pai ele saiu bem cedo de casa e foi para Iguape, né, uma cidade litorânea ao sul do estado de São Paulo. E por conta dessa viagem, por conta da ausência do meu pai, eu fiquei com a incumbência de abrir, né, a loja da confecção da família. E a gente abre bem cedo, né, às 6:30 da manhã. Só que naquele dia eu acabei acordando em cima da hora e para não me atrasar, eu saí de casa, né, sem tomar banho. E saí com a ideia de voltar na hora do almoço, né, para tomar o meu banho. Né, a gente morava pertinho. E dito e feito, quando deu a hora do almoço, eu voltei para casa. Eu almocei, né, e tomei o meu banho. Mas quando eu estava para sair de casa, eu percebi aquela voz, aquela mesma voz no interior dizendo: ore. Eu já não estava muito bem, né, com os meus pais, né, minha mãe estava sozinha na loja e eu pensei em orar depois do trabalho para
para não gerar problema, e eu estava para sair, e a voz de novo, ore. Mas de novo, eu pensei comigo mesmo, mas meu pai está viajando, minha mãe está sozinha, correria na loja, né? Eu oro depois, e quando eu estava para sair de novo, aquela voz, ore, né? Pela terceira vez. Então eu fechei a porta do meu quarto, eu coloquei um tapetinho que eu tinha no chão, e assim que eu encostei o meu joelho e comecei a orar, veio que instantaneamente veio ali um fluir, que eu gosto de crer, né, que eu entendo que foi do Espírito, e diferente das outras vezes, né, me fez ali orar, né, no Espírito, sem saber por aquilo que eu estava orando, e ali eu permaneci, e essa experiência, né, me lembrou do que está escrito em Romanos, né, hoje me lembra do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se podem, né, expressar. E eu gemia, movido pelo Espírito Santo. Eu orava sem saber pelo que eu estava orando, eu chorava e gemia. E ali eu permaneci até que aquele peso de oração foi embora. E então eu fui para o trabalho. Fui para o trabalho mais leve. E lá por volta das 15h30, eu me lembro que eu estava no escritório, e de repente subiu uma das funcionárias, né, apavorada, né, ela veio dizendo, Juliano, desce correndo, atende o telefone, porque tem alguém ali dizendo que o seu pai sofreu um acidente. E eu desci correndo, atendi o telefone, e do outro lado, né, estava um homem, e ele dizia para mim, olha, eu estou aqui na altura tal da BR-116, e eu estou ligando para te avisar que o seu pai sofreu um acidente, né? Olha, foi um milagre, né? Ele só machucou um pouquinho o braço, né? E pediram para eu avisar. E aí ele deixou o número dele e disse que se a gente precisasse de alguma coisa, que era só ligar para ele, e foi rápido, foi uma ligação rápida, né? E a minha cabeça, né, a mil. E as palavras que ecoavam na minha cabeça foram, né, foi um milagre, e ele machucou um pouco o braço. Foi um milagre, e machucou um pouco o braço. Mas machucou um pouco como? Né, um pouco ou um pouco comparado com o tamanho do acidente. Aí eu comecei a ficar agitado, eu comecei a ficar preocupado. Eu lembrei que uma das funcionárias tinha parentes, né, policiais, e pedi, vamos procurar, né, por um número. A gente descobriu o número ali da rodoviária próxima àquela altura da BR-116, né, mas ninguém atendia. Imagino que estava todo mundo lá no local do acidente. E de repente, no meio daquela agitação toda, aquela voz, calma, né? Lembra da oração? E aí né? Puxa, verdade, eu orei. Olha só, foi por isso que eu orei. Puxa, então então está tudo certo. Né? Não, fica calmo, não. E eu fiquei mais tranquilo, de fato, eu fiquei mais tranquilo. Né? Só que a minha mãe, ela estava ali, nada tranquila. Né? E eu olhando para ela, eu tive a ideia. Vou contar para ela o que aconteceu. E aí eu contei para ela.
Falei do Espírito Santo, falei, né, da oração, que ele ajuda na hora do almoço, assim, assado, né? E que eu tinha orado em casa e acreditava que tinha sido por causa do acidente do pai. E de novo, ela ouviu, não disse nada, mas a cara que ela fez disse tudo, né? Eu estou aqui, aflita, porque o meu marido sofreu um acidente grave, e veio meu filho maluco falar de oração do Espírito Santo, né? Que na hora do almoço ali no quarto dele. E aí as horas passaram, né? 5 da tarde, 6, 7, 8 da noite, 9 horas da noite. E finalmente parou uma Santana Quanto, da Porto Seguro, né? Bem na frente da loja. E o meu pai saiu e eu lembro que quando eu vi ele, né, vindo assim na nossa direção, eu já estava dando glória a Deus, assim, né, no meu coração. Ele parecia assim um pouquinho inchado, né, e tinha um pequeno arranhãozinho assim no rosto e um pequeno machucado, de fato, no braço, né, nada demais, né. E aí todo mundo assim, né, cercou ele, né, minha mãe, os funcionários, eu assim meio de canto. E aí ele começou a contar o que tinha acontecido, né. Ele disse que tinha saído cedo, né, para Iguape, e na volta começou a chover, né. E aí ele cochilou no volante. E depois que ele acorda, né, assim no susto, ele disse que pisou no freio, né, com força, no susto, e o carro então perdeu o controle e passou aí de costa, né? Ele falou que o carro deu um tranco, né? Porque ele tinha batido no guarda-rail, né? Naquela estrutura metálica que impede que os carros saiam, né, das estradas. E ele disse que começou a capotar. E enquanto ele capotava, ele disse que pensou: eu estou morrendo. E aí, de repente, outro tranco, né? E o carro para. Ele para de capotar e o motor, né, naquele giro alto, né? E aí o meu pai, ele contou que se lembrou dos filmes, né? Quando os carros capotam, o que acontece no final, né? Uma explosão, né? E ele falou que tentou, né, desesperado, tentou sair do carro, com medo do carro explodir, mas ele não conseguiu e ficou ali esperando o socorro chegar. Depois que ele foi socorrido, um policial chegou a dizer para ele que muita gente tinha morrido naquela altura da BR-116, né, a famosa Regis Bittencourt, né, que tem ali, se você foi para o sul né, aqui de São Paulo, para o sul, tem uma área ali montanhosa, né, com alturas consideráveis. E o meu pai, ele todo impressionado, né, ele contou que o carro tinha dado perda total, né, que o assento do passageiro tinha sido totalmente esmagado. E aquilo que tinha impressionado ele, né, é que parecia que o espaço que tinha sobrado do carro tinha sido moldado para ele. Ele ficou espremidinho ali nesse espaço, praticamente sem se ferir. E eu dando glória a Deus, né, por dentro, ouvindo aquilo. E aí o meu pai, ele disse que o lugar onde o carro tinha atravessado ali o guarda-rail e tinha capotado, ali tinha uma queda de aproximadamente 50 metros de altura. 50 metros dá mais ou menos 16, 17 andares, só para a gente ter uma ideia. E quando ele caiu e capotou,
Ele disse que tinha caído por volta de 10 a 15 metros. 10 a 15 metros. E ele dizia, né, que ali não tinha nada. Ele enfatizava, ali não tinha nada, né, todo impressionado. Né, era uma queda, era montanha. Não tinha nada, ele dizia, só uma coisa. Não havia nada, a não ser uma única árvore, onde o carro caindo, ele enganchou. E essa árvore não permitiu que o carro caísse mais 35, 40 metros para baixo. Ele teria falecido, né, com certeza. E eu falei, chorando, né, agradecendo a Deus. E do nada, como quem não quer nada, a minha mãe, ela perguntou para o meu pai: quando, papai? Né, quando foi que o acidente aconteceu? Que horas eram, né? Porque quando o homem ligou, a gente atendeu aquele telefonema do acidente, era por volta de 15h30, como eu disse, e a gente achou que o acidente deveria ter acontecido ali por volta das 15 horas, né? Mas meu pai disse para minha mãe que o acidente tinha acontecido na hora do almoço, depois dele ter almoçado. Quando a minha mãe ouviu, na hora do almoço, ela arregalou o olho, olhou para mim, e o olho cheio de lágrimas. E aí ela mesma começou a contar: papai, na hora do almoço, Juliano, Espírito Santo, oração. Ela começou a contar para todo mundo o que eu tinha contado para ela. E aí, adivinhem, né? Adivinhar não é força de expressão, tá? Adivinhar não é coisa de crente, né? Olha só, contando a bênção, adivinha, né? Mas o que será que aconteceu depois disso? As coisas mudaram dentro de casa, graças ao Senhor. E hoje eu percebo que eu tenho um pai que, né, parece ter um certo orgulho de dizer que o filho dele hoje é pastor. Graças ao Senhor. E eu não tenho dúvidas que muitos aqui têm muitas histórias para compartilhar, né? Testemunhos lindos para compartilhar sobre os atos poderosos do Espírito Santo nas suas vidas, né? Inclusive, como nós vimos, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugurou esse tempo onde as manifestações do Espírito Santo são possíveis, né? Existem inúmeros textos no Novo Testamento, né, textos que mencionam a existência dos dons espirituais, ou seja, de dons do Espírito Santo. Textos que vêm descrever, textos que narram, textos que incentivam e regulam, né, que ensinam como esses dons devem ser usados. E diante de tantas evidências bíblicas, diante de tantas evidências históricas, diante de tantos testemunhos atuais e pessoais, eu não creio que seja razoável dizer que os dons do Espírito Santo cessaram, acabaram depois da era apostólica do primeiro século. Eu não acho esse argumento dos cessacionistas convincente, né? E o motivo do porquê eu compartilho um pouco das minhas experiências, a razão do porquê nós estamos passando pelo livro de Atos, é porque eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo em que nós veremos muito mais manifestações do seu poder, da sua graça, da sua presença, né? De forma saudável, né, bíblica. Para isso nós vamos trabalhar. E eu sei que esse assunto é um assunto periférico,
ou seja, não é central. O poder de Deus e os dons do Espírito Santo não são assuntos fundamentais para a salvação. E eu sei que existe um perigo quando nós enfatizamos algo que é periférico. Quando nós trazemos algo para o centro que é secundário, que não é fundamental, nós corremos o risco de estarmos baseando a nossa vida em falsos fundamentos. Falsos fundamentos, por quê? Porque falsos fundamentos não são necessariamente mentiras. Falsos fundamentos podem sim ser verdades, mas verdades nas quais nos apegamos de tal forma que passamos a nortear e julgar as nossas vidas por elas, como se elas fossem centrais. Por exemplo, quando sempre que alguém diz alguma coisa é sobre prosperidade, ou amarração de demônios, ou a conquista das 7 esferas da sociedade, se a boca fala aquilo que está cheio o coração, essa fala constante denuncia o que é central na vida daquela pessoa. E colocar aquilo que é secundário, periférico, no centro, é um erro. E isso serve também para o assunto do poder de Deus e os dons do Espírito Santo. Perfeitamente. Porque o que é que seria central? O que é que seria mais importante? Os dons do Espírito ou os frutos do Espírito? O que é que seria mais importante? Profecias, expulsão de demônios, muitos milagres, ou caráter, ou amor, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio. É claro que os frutos são mais importantes. É claro que o caráter de Cristo é o mais importante. Esse é o nosso alvo. Santidade é infinitamente mais importante que ministério. O ser é infinitamente mais importante do que o fazer. Por isso eu chamo a igreja livres, sejamos antes de fazer. Procure primeiro ser e não se esconda por trás de nenhuma atividade ministerial. Faça a partir de quem você é. Adorador, adoradora, filho, filha, amada, amado. Não faça do ministério a sua identidade. O ministério é periférico, o caráter é central. E não é à toa que a gente levou 2 anos e meio para começarmos a falar do assunto. 2 anos e meio. Mas aí alguns podem perguntar, se não é central, se é algo periférico, por quê? Se é secundário, por que falar do assunto? Por que gastar o nosso tempo com isso? Porque embora conhecer o poder de Deus e saber tudo sobre os dons do Espírito não salve ninguém, ainda assim é importante saber sobre aquilo que muitas vezes o texto bíblico vai chamar de sinais. Sinais, milagres, curas, maravilhas, o texto bíblico vai chamar de sinais. E o que são sinais? Sinais são instrumentos que apontam para algo. Apontam para algo além de si. Um sinal nunca aponta para si. Uma placa de saída não aponta para si. Milagres, curas, maravilhas têm a função de apontar para alguém.
Os sinais precisam apontar para Deus. E quando os dons são usados de forma santa, eles apontam para Cristo. Eles servem para que aquilo que é central possa ser real na vida das pessoas. Os dons são um meio para os frutos. Em João 4:48, Jesus disse ao povo que se eles não vissem sinais e maravilhas, nunca creriam. E logo na sequência, Jesus ele curou o filho de um pai. E por causa dessa cura, por causa desse sinal, as pessoas passaram a crer em Jesus. João 20, 30 e 31, ali nós vamos ver que está escrito: muitos outros sinais Jesus realizou. E os sinais que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Para isso servem os sinais. O apóstolo Tomé, depois de ver e tocar no sinal da ressurreição de Cristo, o que foi que ele disse? Senhor meu e Deus meu. Aos pés de Cristo Jesus, o sinal o ajudou a crer. E sim, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas ainda existem muitos que precisam ser ajudados na falta de fé por meio dos sinais que são visíveis e apontam para as verdades de Cristo Jesus. Por isso que, embora o assunto do poder de Deus e dons do Espírito não sejam centrais para a salvação, ainda assim são importantes. São importantes porque são instrumentos disponíveis que auxiliam e muito para que a fé que salva seja real na vida das pessoas. É esse o objetivo da mensagem de hoje. Provocá-los para buscarem a realidade do Espírito Santo que habita em cada um de vocês. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o mesmo que esteve ali envolvido na criação de todo o universo, esse Espírito que ressuscitou a Jesus pelo seu poder, ele habita em nós. E os dons, a palavra do Senhor vai dizer, são dele. Os sinais são manifestações do Espírito que habita em cada crente, em todo crente. Porque todo crente tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito não pertence a Deus. Pertencer a Deus é ter o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14, quando nós passamos a crer em Cristo, Ele coloca sobre nós o selo do Espírito Santo. O texto bíblico vai nos dizer que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança em Cristo. Portanto, quem tem o Espírito, quem carrega o Espírito, são aqueles que creem. No momento em que nós passamos a crer, Ele passa a habitar em nós. Inclusive, a fé é dom do Espírito. É uma manifestação, é um presente do Espírito Santo. Então não, os dons não são para pessoas especiais. Os dons, as manifestações do poder de Deus não são para os supercrentes.
mas para todos os que creem e são a habitação daquele que tem o poder de ressuscitar mortos. Onde estão os que creem? E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente começa? Para onde que a gente vai? Uma vez eu ouvi a resposta de uma grande referência, não só minha, mas de muita gente, que inclusive há pouco tempo faleceu, o doutor Gordon Fee. Mas certa vez em entrevista, perguntaram para ele o que ele achava que fazia algumas igrejas experimentarem mais e outras menos das manifestações do Espírito Santo. E de forma bastante simples, ele respondeu dizendo que ele percebia que a abertura das igrejas era um dos fatores determinantes para as manifestações acontecerem ou não. Uma comunidade que prega e que ensina que os dons do Espírito Santo cessaram depois da morte dos apóstolos, dificilmente vai experimentar das manifestações do poder do Espírito, como a gente vê descritos, no Novo Testamento. Mas uma igreja aberta, que dá liberdade ao Espírito, que busca os dons do Espírito naturalmente, naturalmente passa a experimentar mais dessas manifestações. Olhem aquilo que nós vamos achar na Bíblia. A Bíblia nos chama para desejar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1a. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1a. Que o amor seja seu maior objetivo. Que o amor seja seu maior objetivo. A gente, inclusive, tem batido nessa tecla. Contudo, desejem também os dons espirituais. Desejem. Só que outras versões permitem que a gente tenha uma ideia melhor, do que o texto original pode estar dizendo. Outras versões vão dizer assim: busquem com dedicação, ao invés de só desejem, busquem com dedicação, ou procurem com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque essa palavra desejem no grego tem o sentido de um desejo ardente, intenso. É intenso. Que haja amor no nosso meio, que o amor continue crescendo. E que haja desejo ardente, anseio intenso pelos dons do Espírito Santo no nosso meio, que são auxiliadores. Onde estão os que nutrem esse desejo? Onde estão os que buscam com dedicação, não de forma relaxada, mas intencionalmente, com zelo? Onde estão os que nutrem esse desejo ardente pelas manifestações do Espírito? Quem está orando com a igreja? Nós estamos passando por esse tempo, buscando orar em unanimidade, em concordância, para que o Senhor faça transbordar
transbordar do seu Santo Espírito em nós e através de nós. Né? Em nós e através de nós. Sem perder o alvo. Né? Sabendo que o amor é o alvo, mas desejando intensamente também pela manifestação de Deus no nosso meio. Peçam e lhes será dado, disse o Senhor. Busquem, batam, insistam. Lucas capítulo 11, versículo 13, palavras do Senhor Jesus: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Dará o Espírito Santo a quem? Para quem? Aos que pedirem, aos que clamarem, aos que buscarem, baterem, insistirem. Olha o coração, a oração do apóstolo Paulo, Efésios 1, versículo 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E ainda em Efésios 3,16, o apóstolo Paulo ele continua: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, fortalecidos com poder, mediante o seu Santo Espírito, ecoando as palavras do Senhor Jesus ali de Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E ele finalizou em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Permita que essas palavras ecoem: para fazer infinitamente mais. Percebam para o que o Senhor nos chama, em qual expectativa devemos pedir, clamar e insistir, para que o infinitamente mais do que tudo e que pedimos e pensamos, porque Ele é capaz de fazer conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Qual é o teto? Qual é o limite? Infinitamente mais. Infinitamente mais. E não é à toa. Não é à toa que a voz pastoral dessa igreja tem insistido em convocar a igreja a estar orando persistentemente, em unidade, em concordância. Por quê? Por entender que nós veremos muito mais de Deus se pedirmos, se clamarmos. E caminhando para o final, quando o assunto
é oração, algo bastante importante ficar claro é que quando nós percebemos, ficamos sabendo que algo é da vontade de Deus, o que é que então nós devemos fazer? Deveríamos orar. Exatamente por isso que fomos levados a saber. A partir do momento que nós entendemos qual é a vontade de Deus, é essa vontade, é exatamente essa vontade que deve ser o tema da nossa oração. E eu digo isso porque parece que tem gente que acha que quando algo é da vontade de Deus, Deus vai fazer e pronto. E aí ficam de braços cruzados, porque se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele faz, né? E sim, né, isso é chamado de vontade soberana. É um dos aspectos, né, de outras vontades que o Senhor tem. Mas embora exista uma vontade soberana de Deus que depende de nada e de ninguém, né, e por isso, né, vai acontecer de um jeito ou de outro, né, embora exista essa vontade soberana, como eu disse, existe um outro tipo de vontade, né, que Ele nos revela para quê? Para que sejamos cooperadores, para que sejamos colaboradores, participantes no cumprimento dessa vontade. Olhem só, Jesus ele nos revelou a vontade de Deus quando nos ensinou a orar o Pai Nosso. Jesus revelou, nos deu um presente, nos revelou a vontade de Deus. E por isso oramos ou não oramos pelo nosso pão de cada dia? Oramos ou não oramos? E por quê? Por que a gente faz isso? Não é da vontade de Deus nos abençoar, né, com provisão? Por que então orar por trabalho, por oportunidades, por pão na mesa? Porque existe uma vontade de Deus revelada que nos envolve como seus colaboradores. Peçam, ele disse, ou seja, cooperem. Olha o que ele falou, nada tendes, porque não pedis. Vocês não têm, porque vocês não pedem. E por entendermos que Deus só atende às orações que são segundo a sua vontade, é quando sabemos a sua vontade, é que nós devemos ser levados a orar. Quando sabemos, devemos ser levados a orar. Por isso, se nós estamos vendo morte ao nosso redor, se nós estamos vendo engano, falta de compreensão, conversão, se a gente vê gente perdida, doente, desesperada, e nós sabemos que Deus quer dar vida, nós sabemos que Deus quer mostrar a verdade, que Ele quer salvar, curar, demonstrar o seu poder e dar esperança, então qual é o nosso papel? O nosso papel como seus colaboradores é orar para que a vontade de Deus seja cumprida, manifesta na terra como é no céu. E por sabermos a vontade de Deus, né, que essa vontade de fazer o seu reino ser manifesto, por conhecermos essa vontade, que nós devemos então ser levados a orar para que o seu reino venha. Amém? E antes de nós orarmos, eu preciso dizer, né, para você que ouviu tudo isso e que talvez ficou preocupado, né, porque já viu tanta coisa, tanta experiência abusiva no passado, né, coisas estranhas, né? Eu sei que muita gente aqui já viu coisa muito bizarra, esquisita, eu também, né?
para você não se preocupar. Puxa, de repente, nunca ouvi isso do altar, né? Novidade. Como é que vai ser daqui para frente, né? Eu preciso dizer, né, que a gente vai no tempo do Senhor, né? Ninguém vai manipular, né, uma ação do Espírito, né? O Espírito de Deus, ele não precisa de ajuda, né? Ele não precisa de pirueta, não precisa de show de horror, não precisa de língua estranha no microfone para encenar espiritualidade. Ele não precisa. Inclusive, né, como foi dito, existem textos reguladores, né, se faz necessário ordem. Dá uma baguncinha de vez em quando, dá, mas, né, não deve acontecer a ponto, né, de não fazer sentido, né, para os convidados de fora, né, e ser motivo de escândalo. Amém? E no próximo encontro, então, nós vamos falar, não de todos, porque são muitos os dons, mas de alguns dons talvez mais problemáticos e tentar responder algumas perguntas que têm chegado até nós. Tá? Mas isso fica para o próximo encontro, amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós, ao ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos os Teus textos, ouvirmos, Senhor, o que se pode dizer, entender as conclusões onde podemos chegar por meio da Tua palavra, Te bendizemos, Senhor, pela esperança. Te bendizemos, Senhor, pela expectativa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por Tua vinda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inaugurou um novo tempo. O Senhor possibilita que nós possamos colaborar. Temos um grande auxiliador enquanto o servimos, o Senhor que habita em nós. Age em nós e age por meio de nós. Obrigado, Senhor, obrigado por Tua realidade. Não fosse o Senhor, não haveria pregação. Não fosse o Senhor, não haveria salvação. Não fosse o Senhor, não haveria missão, propósito. Mas porque o Senhor veio e nos encheu, temos para onde olhar. Temos esperança apesar da escuridão ao nosso redor. Temos esperança apesar da morte, apesar de tudo aquilo que o inimigo tem gerado de roubo, morte, destruição. Obrigado, porque ainda assim, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque podemos esperar, Senhor, por transformação, vida, ressurreição. Podemos olhar com expectativa e esperança para a transformação do nosso ser, para a transformação das nossas relações, para a transformação do mundo ao nosso redor, para a transformação dos nossos filhos, Senhor. E como aqueles que creem, seguiremos clamando, Senhor. Seguiremos crendo, seguiremos insistindo, Senhor. Até que venha, até que vejamos, até que os Teus sinais, até que as manifestações da Tua santa presença, Senhor,
sejam reais em nossas vidas, sejam reais em nossos lares, sejam reais, Senhor, no meio do teu povo, sejam reais, Senhor, para o mundo lá fora que ardentemente aguarda, mesmo sem saber, experimentar da tua glória, experimentar do poder que ressuscitou o seu Filho. Fazemos o nosso papel, Senhor, entendemos que é tua vontade, Senhor. Curar, salvar, libertar, restaurar é a tua vontade. Precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos de ti. Insistimos, Senhor, precisamos de ti, precisamos de ti. Sabemos que o Senhor é em nós. O Senhor é em nós, o Senhor é no nosso meio. Experimentamos da nova vida, temos fé em Cristo Jesus. Isso é obra da tua presença em nós. Obrigado, 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 Senhor. Mas fomos salvos, Senhor, para sermos participantes do anseio do teu coração. Fomos salvos para participar da missão que o Senhor, por meio do seu Filho, deixou a nós, para que na eficácia do teu poder o nosso testemunho seja vivo, seja poderoso no Senhor, poderoso no Senhor. Nos abrimos, Senhor, nos rendemos, reconhecemos, Senhor, reconhecemos os teus feitos na história, reconhecemos os teus feitos, Senhor, na tua palavra, reconhecemos os teus feitos maravilhosos em nossas vidas, e como igreja clamamos mais, 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 mais. Tende misericórdia, Senhor, mais, mais. Enquanto houver choro, enquanto houver incredulidade, enquanto houver morte, desespero, roubo, enquanto houver escuridão, mais, 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 Senhor. É isso que nós podemos fazer, Senhor, e é isso que fazemos, Senhor. Clamamos pelos sinais, clamamos, Senhor, por avivamento. Sabemos que o Senhor vai voltar quando este evangelho for pregado em todas as nações, para todos os povos. Então virá o fim. Mas para isso acontecer, Pai, eu imagino que um grande avivamento vai ser derramado, Senhor, para levar, para gerar, Senhor, mártires, Senhor, para fazer com que jovens, adultos, famílias inteiras abandonem, Senhor, realidades passageiras para abraçar e viver a realidade eterna. Vamos precisar do Senhor, Pai. Vamos precisar de Ti, Espírito Santo. E por isso clamamos mais, mais. Clamamos, Senhor, pelo Teu querer. Nós clamamos por vida, esperança, em nome para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.